Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nas últimas pregações, nesse livro, eu tenho mostrado para os irmãos que os crentes de Corinto haviam perdido completamente de vista o propósito dos dons espirituais. Deus os concedera para a edificação da igreja, mas eles haviam transformado os dons em instrumentos de exibição pessoal. O dom de línguas, em particular, aquele dom que até estudamos a respeito dele, dado como um sinal extraordinário nos tempos da igreja apostólica, esse dom ele passou a ser utilizado como o maior de todos os dons, um símbolo de prestígio espiritual. Esses crentes eles eram muito influenciados pela cultura pagã que os cercava, e muitos deles chegavam até o ponto de imitar práticas comuns nos templos de Corinto, confundindo paganismo com verdadeira espiritualidade. Então, na última pregação, irmãos, nós estudamos o verso 1 ao verso 5 do capítulo 14. Eu mostrei para os irmãos que o apóstolo Paulo defendeu a tese de que o dom da profecia, isto é, o ato da proclamação pública da palavra de Deus, é superior aos demais dons, porque apenas esse dom é capaz de comunicar a palavra, a verdade de Deus de uma forma compreensível. Hoje nós vamos continuar esse ensino do apóstolo Paulo. Na verdade, nós vamos estudar do verso 6 ao verso 19, e os irmãos vão ver que basicamente é o desenvolvimento daquilo que Paulo falou nos 5 primeiros versículos. Ele vai utilizar ilustrações simples, ele vai utilizar exemplos do cotidiano para deixar claro essa tese de que todos os nossos atos de culto, eles devem ser orientados para que a palavra de Deus seja conhecida, seja experimentada, esteja clara aos olhos e aos ouvidos dos irmãos. Então é isso que nós vamos ver hoje, irmãos. O meu propósito aqui nessa fala é que os irmãos aprendam através desse texto a importância da clareza no crescimento espiritual. Que crescer espiritualmente envolve a mente. Você precisa forçar a sua mente a acolher a verdade de Deus. Deus quer que a verdade seja compreendida. Nós vamos ver isso. Nós vamos observar o apóstolo Paulo criticando o comportamento dos crentes de Corinto, que parece como se eles quisessem apartar a espiritualidade da mente. E ele vai defender a ideia que, para nós crescermos à semelhança de Cristo, a nossa mente também tem um papel importante em todo esse processo. Então, nós vamos por esse caminho. Como nós temos um parágrafo um pouco maior hoje, eu não vou ler o texto para depois voltar a ele. Eu já vou lendo com os irmãos, e à medida que nós formos avançando aqui na leitura, eu vou fazendo algumas pausas para explicar para os irmãos os versículos. Eu dividi esse parágrafo em 2 ensinos. O primeiro ensino é esse: a verdade de Deus tem de ser compreendida. Nós vamos ver Paulo falando isso na primeira sessão. E o segundo ensino é esse: a verdade de Deus deve agir na mente e no espírito. Então ele vai falar que tanto a mente quanto o espírito precisam ser impactados pela verdade de Deus. Então é isso que nós vamos ver hoje. Eu vou pedir licença para vocês para afastar isso aqui um pouco, para dar o privilégio de todos enxergarem bem. Acho que também o irmão Adelso aqui está sendo meio prejudicado, né, irmão Adelso? Então vamos observar, irmãos, acompanhem comigo. Nós vamos começar com o verso 6. E como eu disse no verso 6, o apóstolo Paulo vai defender essa ideia de que a verdade de Deus, ela precisa ser compreendida. Isso aqui é uma coisa tão óbvia, mas muitas vezes as coisas óbvias precisam ser reafirmadas. Então, no verso 6 ele fala assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina?
Então, o versículo 6, ele inicia com uma pergunta. É uma pergunta retórica. É uma pergunta que já traz a resposta embutida nela mesma. E a pergunta é mais ou menos essa: se eu, durante o culto, me levantar e ficar falando publicamente com vocês em idiomas desconhecidos, idiomas que vocês nunca estudaram, que vocês não sabem interpretar, qual será o proveito para o crescimento de vocês, para a compreensão da verdade de Deus? A resposta, como eu disse, irmãos, está embutida. A recompensa, o proveito, será simplesmente nenhum. É muito interessante porque quem está falando isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem espiritual, ele era um homem cheio do Espírito de Deus, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, ele era um homem profundamente piedoso, e ele está dizendo que ele, mesmo ele, se levantasse na igreja e ficasse simplesmente ministrando aos irmãos em idiomas estrangeiros, aquilo não traria nenhum tipo de benefício espiritual para a comunidade da fé. Mas no versículo 6... ele diz, então, o que de fato beneficiaria a igreja. Olha lá o final do verso 6, ele fala assim: se não vos falar por meio de, primeiro, revelação, ciência, profecia e doutrina. Ele coloca de um lado línguas estranhas, idiomas desconhecidos, e do outro lado ele coloca esses 4 dons que nós acabamos de ler aqui. 4 dons relacionados, irmãos, a dons de fala. Então ele diz: se eu ministrar a vocês através desses dons de fala aqui, revelação, ciência, profecia e doutrina, vocês serão beneficiados. Mas se eu me comunicar com vocês em idiomas desconhecidos, isso não trará nenhum tipo de edificação. Então qual é o ponto aqui do apóstolo Paulo, irmãos? O ponto é: tudo o que é falado na igreja tem que ser compreensível. Tudo que é falado na igreja, as pessoas precisam de fato compreender, precisam entender. Elas precisam ser capazes de absorver com a sua mente. A igreja, ela não pode ter uma comunicação dúbia. A igreja, ela não pode ter no seu ordenamento de culto certas práticas que são obscuras. Então, isso, irmãos, é um critério muito importante. Lembre-se que durante a reforma protestante, vários dos reformadores se levantaram contra a ideia de que os cultos deveriam ser realizados em latim e de costas para o povo. Por que os reformadores se levantaram contra essa ideia? Porque a igreja precisa ser marcada pela clareza. As pessoas precisam compreender aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito na frente. Então, por que nós eliminamos do culto certas práticas obscuras, dúbias? Para citar apenas uma, o tal do ministério de dança. Por que nós não temos ministério de dança? Porque, irmãos, essas coisas não comunicam nada claramente. Elas não expressam nada claramente. Depende completamente da subjetividade da pessoa que está acompanhando, tentar atribuir algum tipo de significado àqueles gestos, àquelas movimentações que estão sendo feitas aqui em cima. Tudo o que acontece na igreja tem que ser claro. Então Paulo está falando mais ou menos o seguinte: o idioma falado entre vocês, irmãos de Corinto, é o idioma grego. Então se eu chegar e começar a pregar em japonês, eu começar a ensinar em vocês em japonês, vocês não vão se beneficiar, vocês não vão ser instruídos, vocês não vão ser confortados, vocês não vão ser consolados. A verdade de Deus tem de ser compreendida. Então, irmãos, isso é o ensino do verso 6. A partir do verso 7, ele vai ilustrar tudo o que ele disse no verso 6. Ele vai utilizar diversas figuras, os irmãos vão ver, e todas elas simplesmente servem para fortalecer esse ensino. Em alguns momentos, os irmãos vão ter a sensação de que o apóstolo Paulo é repetitivo. É quase como a gente lendo ficasse com aquela sensação: certo, Paulo, eu já entendi, vamos avançar. Mas esse problema era tão sério na igreja que o apóstolo Paulo martela isso repetidamente. Olha no verso 7, ele diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara?
Aqui ele usa dois instrumentos bem populares no mundo antigo: a flauta e a cítara, que é a mesma harpa. Esses instrumentos, eles eram muito utilizados, tocados especialmente em casamentos e funerais. Então, imaginem, irmãos, essa cena. Os músicos tocando uma música alegre em dia de velório. Seria um escândalo. Ou música fúnebre em uma cerimônia de casamento. Ou simplesmente uma pessoa pegando um instrumento e tangendo as cordas sem nenhum propósito. Como crianças, quando de vez em quando pegam o violão aqui da igreja e ficam batendo nas cordas sem nenhum tipo de propósito, porque não conhecem o instrumento. O ponto do apóstolo Paulo é: a música, ela só beneficia o ouvinte se ela for tocada de um modo correto, de um modo compreensível, de um modo lógico. E ele está falando tudo isso para salientar o que ele disse no verso 6. Assim como ocorre na música, tem que ocorrer dentro da igreja. A igreja só vai ser devidamente edificada se o tanger dos lábios do pregador se comunicar corretamente com o público. Senão não tem sentido algum. Ele continua no verso 8. No verso 8 ele desenvolve com outra metáfora. Como eu disse, irmãos, ele é bem repetitivo aqui. Ele fala assim no verso 8: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? As forças militares, em alguma medida, ainda guardam essa tradição bem antiga, a de movimentar as tropas de acordo com o soar de certos instrumentos musicais. Então, Paulo está dizendo basicamente: se o corneteiro começar a tocar coisas sem sentido, como é que o exército vai se colocar de prontidão para a batalha? Então imagina lá o corneteiro que de manhã, na hora que o inimigo está se aprontando para atacar um exército despreparado, o corneteiro começa a tocar parabéns para você. Seria uma insanidade. Então qual é o ponto aqui do apóstolo Paulo? Ele está dizendo: os crentes, eles só vão se movimentar corretamente no campo de batalha espiritual se eles forem devidamente instruídos. Senão não tem sentido algum. No verso 9, ele faz uma pergunta diante das ilustrações que ele deu. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Então, a pergunta dele, irmãos, traz uma afirmação embutida. A de que ficar falando coisas ininteligíveis, transformar a igreja numa Babel de idiomas desconhecidos, equivale a um músico que toca desafinado. Equivale ao corneteiro que não sabe as notas corretas para movimentar a tropa. E ele faz nesse sentido uma pergunta: como é que isso vai ser compreensível? Isto é, é impossível compreender quando as pessoas ficam na igreja falando em outras línguas. E ele termina o versículo dizendo que isso seria como se falasses ao ar. Isso significa: vocês estão falando coisas vazias. São sons ininteligíveis. Eles não fazem sentido para quem está ouvindo. Eu não sei se os irmãos percebem, mas o apóstolo Paulo está sendo bem sarcástico aqui com esses crentes. Ele está usando figuras bem satíricas. Ele fala do corneteiro que toca tudo errado e confunde o exército. Ele fala do flautista sem noção, que não coloca a melodia correta no ambiente necessário. Do arpista desafinado. Ele está usando todas essas imagens cômicas. Vocês já viram os vídeos na internet dos músicos tocando errado em cerimônias de casamento? A gente olha ali e fica com uma mistura de dor e ao mesmo tempo de vontade de rir. Porque é uma coisa horrível, é uma coisa caótica. E o apóstolo Paulo está usando essas imagens satíricas quase para dizer para eles assim: o comportamento de vocês se tornou ridículo. Vocês estão sendo alvos de zombaria. Ele vai dizer isso, acho que no versículo 23 ele vai falar isso, que os descrentes, quando entravam, os descrentes olhavam para aquele barulho de um monte de gente falando coisas sem sentido, e os descrentes estavam dizendo que era um bando de loucos que estavam reunidos ali.
Então é por isso que ele está sendo satírico, irmãos. Um barulho ensurdecedor, enlouquecedor. E só que essa ironia do apóstolo Paulo, esse sarcasmo dele, não é simplesmente para humilhar esses crentes. Ele tem propósitos santos utilizando esse instrumento. Ele quer livrar esses irmãos do egoísmo, da ignorância, da superstição que estava marcando os cultos daquela igreja. No verso 10, notem comigo. Ele segue a argumentação. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Vocês estão percebendo como ele é repetitivo? Ele vai sempre batendo na mesma coisa, né? Por que repetir tanto? A resposta, irmãos, é simples. É porque, às vezes, os crentes, eles são resistentes à verdade de Deus. E é por isso que tem que repetir. E ele está dizendo aqui, o idioma da igreja tem que fazer sentido. Aquilo que é falado na igreja tem que comunicar ao ouvinte. É assim que funciona no mundo normal. E a igreja precisa refletir isso. No verso 11, ele fala: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. A palavra aqui que foi traduzida por estrangeiro é literalmente bárbaro. Alguém tem uma versão que apareceu? Tem aí, né? Alguns irmãos que tem a palavrinha bárbaro. Esse vocábulo bárbaro no mundo antigo, ele era utilizado para designar aquelas pessoas que não falavam os idiomas clássicos, o grego e o hebraico. Então haviam aquelas nações sob a influência do Império Greco-Romano que falavam normalmente o grego e o hebraico, falavam também os seus idiomas nativos, mas de alguma maneira conseguiam se comunicar nesses dois idiomas que eram idiomas oficiais. Mas haviam povos do norte, que vocês devem ter estudado lá na escola, godos, visigodos, burgúndios. Lembram desses povos que ficavam lá no norte da Europa? Não lembram? Pois está bom de lembrar, né? Tá bom de lembrar. Esses povos estavam lá e eles falavam idiomas que eram idiomas que tinham palavras muito guturais. Esses sons que brotam diretamente da garganta, né? O alemão, por exemplo, tem muitos sons guturais, o hebraico também. Então, quando um cidadão de Roma escutava esses povos do norte conversando, sabe o que eles ouviam? Eles ouviam assim: bar, 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 bar. Os jovens aqui da igreja, eu vi uma vez, vocês estavam brincando de imitar os coreanos falando, né? Aqueles sons nasalizados. Eu vi já vocês imitando isso. Eu vi gente colocando um caroço na boca para imitar alemão falando, né? Então, esse tipo de coisa também acontecia nos tempos antigos. As pessoas olhavam e ficavam satirizando, brincando com o jeito dos estrangeiros falar. E a partir desse bar, 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 veio a palavra bárbaro. Eles são o povo do bar, o povo dos bar, eles são os bárbaros. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? A igreja não é para ser um lugar em que as pessoas estão falando bar, 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 bar. A igreja não é esse lugar. A igreja não é um lugar em que as pessoas estão se comunicando de um jeito que ninguém entende. Isso é algo que acontece entre estrangeiros, mas nós não somos estrangeiros, nós somos membros da mesma família, nós todos falamos o mesmo idioma, portanto aquilo que fala na igreja tem que ser conhecido pelos demais. E ele termina essa sessão, no verso 12, dizendo o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então ele está falando assim: olha, vocês que gostam das coisas espirituais, vocês que querem ver de fato a igreja crescendo em maturidade, busquem, priorizem aqueles dons que fortalecem uma boa comunicação entre os crentes, os dons que geram edificação, esses que podem ser compreensíveis. Ele cita aqui o dom da profecia, ele citou no versículo 6, revelação, ciência, profecia, doutrina. Esses dons deveriam ser tratados como tesouros especiais pela igreja, porque esses de fato
trazem iluminação, conhecimento, crescimento, aprendizado. E por meio desses dons a igreja é edificada. O grande tema, irmãos, desse capítulo é edificação. Ele termina aqui essa sessão no versículo 12, falando de edificação. No versículo 5, se os irmãos olharem a última frase do verso 5, ele fala, para que a igreja receba edificação. No final do verso 26, veja a última frase do verso 26, seja tudo feito para a edificação. Então todo o tema, se a gente pudesse dizer que há um elemento assim, um ensino que governa todo esse capítulo, é esse: edificação. Tudo que acontece na igreja tem que promover edificação. E só edifica a igreja como corpo aquelas coisas, aquelas ministrações que podem ser compreendidas pelos irmãos. Isso é uma coisa absolutamente óbvia. Agora, a partir do verso 13, ele continua dentro desse mesmo assunto, mas ele vai desenvolver um pouco mais essa questão, irmãos. Ele vai mostrar que a verdade de Deus, ela age tanto na mente quanto no espírito. Vocês vão ver como esse ensino dele é interessante. Ele vai mostrar que para haver uma edificação real na igreja, a palavra de Deus, ela tanto tem que impactar o nosso intelecto quanto a nossa alma. Então veja comigo, a partir do verso 13, o que ele diz. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ele já tinha dito isso anteriormente, aqui ele está repetindo. Novamente, irmãos, isso deixa claro que eram idiomas. Todo o contexto aqui é contexto de idiomas. Ele falou do idioma dos bárbaros. Não tem nada, irmãos, dessa ideia de ficar falando sons sem sentido nenhum, de ficar vocalizando sílabas que não tem nenhum tipo de lógica de construção. Todo o capítulo aqui ele vem deixando claro que ele está falando a respeito de idiomas. Os dons de línguas que se manifestavam na igreja primitiva, eles eram idiomas, eles não eram sons sem sentidos, eles poderiam ser interpretados. E ele fala a respeito disso. E precisavam ser interpretados, porque só assim os irmãos compreenderiam aquilo que estava sendo ministrado. No versículo 14 ele continua explicando, olha só o que ele fala aqui. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Bem interessante esse versículo aqui, irmãos. Muitas pessoas olham para esse versículo e pensam que Paulo está fazendo um elogio. Então, acontecem certos movimentos em igrejas pentecostais, neopentecostais, e que as pessoas ficam lá falando coisas sem sentido, e ninguém pode falar nada. Na verdade, é até uma repreensão para quem for questionar alguma coisa, porque se dizem assim, não, fulano está orando no Espírito. Então vamos silenciar, vamos permitir que as pessoas continuem orando no Espírito. Meus irmãos, isso aqui não é uma aprovação, isso aqui é uma crítica. Isso aqui é uma reprovação. O que ele está dizendo aqui é que nós não podemos separar os processos que acontecem na nossa mente dos processos que acontecem na nossa alma. Deus não opera elevando a nossa alma enquanto a nossa mente permanece estéril. Então Deus não opera no crente assim, desliga o seu cérebro e vai embora. Não é assim que ocorre a edificação. Nós só crescemos espiritualmente quando os processos do culto, eles interagem a nossa mente com o nosso espírito. É só dessa maneira que a verdade de Deus frutifica em nós. Vejam o que é isso que ele vai dizer no versículo 15. Acompanhe comigo, ele fala assim. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Eu não posso apartar a mente do espírito. Eu não posso adotar um tipo de vida cristã de orar somente no espírito e deixar a minha mente morta, desligada, infrutífera. Ele diz, não, os dois processos precisam acontecer ao mesmo tempo. Quando eu vou cantar, por exemplo, a minha mente, ela precisa interagir
com as verdades da letra da canção, a minha mente interpreta aquelas frases e o conhecimento que a minha mente produz ali na interação com as frases das canções eleva a minha alma junto com a harmonia dos instrumentos. Então, do mesmo jeito que acontece no canto, tem que acontecer na oração, tem que acontecer na pregação. A mente, ela vai alimentando o espírito com a verdade e o espírito vai se conectando ao Senhor. Irmãos, isso é um processo maravilhoso. Deus, ele vai operando em nós por completo. A verdade de Deus impactando a nossa mente, nós permanecendo encantados com a verdade de Deus, enquanto isso o nosso espírito sendo alimentado, a graça de Deus sendo derramada sobre nós. O apóstolo Paulo está falando que esse é o retrato de uma igreja saudável, é assim que ocorre o crescimento espiritual. Agora, imagine o oposto desse cenário. Imagine assim, eu me levanto e começo a cantar em sons que eu nem sei o que são. Aí o outro aqui começa a levantar também e vai cantar um hino em mandarim. Aprendeu lá a cantar um hino em mandarim. O outro vai cantar em russo. E não importa a ordem, não importa que são músicas diferentes, não importa se tem harmonia, a igreja simplesmente não entende nada e todo mundo fica calado. Não, mas não tem problema nenhum, porque o importante é que o nosso espírito está ativo. Paulo está condenando isso, irmãos. Paulo está condenando. A igreja tem que ter ordem. A igreja tem que ter um tipo de programação que seja compreensível aos crentes. Então, você não pode estar na igreja dizendo assim, não, o que vale é sentir. Não, se eu estou sentindo, está tudo bem. Não, ele está condenando isso. Ele está dizendo, a sua mente, ela precisa ser cativada pela verdade. Só isso vai produzir a verdadeira elevação espiritual. Se não for assim, irmãos, nós caímos no misticismo. Então, a fuga do misticismo passa por esse elemento, a mente e o espírito sendo juntos impactados com a verdade de Deus. Antes de seguir, eu queria fazer um parênteses aqui com os irmãos. É um parênteses importante. Vejam que no versículo 15, ele usa aqui o verbo cantar. Ele fala, cantarei com espírito. Eu quero colocar só uma pequena luz nesse verbo cantar. Esse verbo, irmãos, ele é a tradução, ele é uma tradução de uma palavrinha grega que significa literalmente cantar acompanhado por harpa. Cantar no dedilhado. Se fosse uma tradução bem literal. E eu estou sinalizando isso aqui porque há algumas tradições evangélicas que dizem que nós não devemos ter instrumentos musicais na igreja. Então, principalmente tradições que hoje elas estão sendo chamadas por alguns de neopuritanas. Então, os chamados neopuritanos, eles não usam instrumentos musicais na igreja. Na verdade, eles têm uma forte condenação contra a prática de entoar hinos na igreja a partir do acompanhamento de instrumentos musicais. Eles dizem que isso é um erro, que isso era uma coisa do Antigo Testamento, que agora, na era da igreja, nós temos uma outra comunicação com Deus, mais espiritual, mais superior, e ela é limitada apenas ao uso das nossas vozes. Então nós não aceitamos essa doutrina, na verdade nós reprovamos fortemente essa doutrina por causa de passagens como essa. Essa aqui não é a única. Em Efésios capítulo 5, esse verbo aparece novamente. Então, o Paulo está falando de pessoas que cantavam acompanhando por instrumentos. Ele não está fazendo nenhum tipo de repreensão aqui. Ele está reconhecendo isso como uma prática natural. E é por isso que nós adotamos aqui na nossa igreja o uso de instrumentos musicais para acompanhar o cântico congregacional. Nós não achamos que isso seja uma contradição da Bíblia, tá? Então, só fechado esse parênteses aí, porque eu queria aproveitar para falar isso para os irmãos, porque de vez em quando vocês vão ver coisas como essa aparecendo. Voltando aqui, no verso 16, ele faz uma pergunta interessante. Olha que pergunta significante aqui no verso 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes?
A pergunta dele é simples, irmãos. Se eu vou adorar a Deus em outro idioma, como é que o meu irmão vai dizer amém, se ele não entendeu? Todos vocês sabem o significado da palavra amém. Amém é? Assim seja. É uma palavra que indica concordância, unidade. É uma forma de dizer, isso que você está afirmando é verdade. Eu creio tanto quanto você. Como é que uma pessoa pode dizer isso se ela não entendeu nada? Então, para dar um exemplo, se eu vou adorar a Deus no idioma Sindarim. Vocês conhecem o idioma Sindarim? Já ouviram falar? Tem alguém que conhece? Ia dar um prêmio para quê? Não, tem um ali. Tem? Qual é o idioma Sindarim, Helder? É o idioma dos elfos, lá do Senhor dos Anéis. Então você que não estudou, não leu o Senhor dos Anéis, você não aprendeu nada em Sindarim. Então eu trouxe aqui para vocês hoje de manhã uma proclamação em Sindarim. Preste atenção. Eru Gimelin. Amém? Amém? Se você dizer amém, você vai ser expulso daqui. Você está contradizendo tudo que nós estamos falando aqui. Não pode dizer amém para aquilo que você não entende. Eru Gimelin, no Sindarim, significa Deus, eu te amo. Tá aí. A única palavra que eu sei nesse idioma, viu, gente? Não sei mais nada. Então dizer, o pastor está perdendo tempo, né? Ao invés de estar estudando a palavra de Deus, está estudando o idioma dos elfos. Não. Mas o apóstolo Paulo está usando isso para dizer, você não tem como dizer amém, mesmo que aquilo que a pessoa esteja dizendo, esteja afirmando, seja de fato uma ação de graças. Você não sabe, mas ainda que soubesse, você não pode dizer amém, porque a gente só diz amém, a gente só concorda com aquilo que a gente compreende. No verso 18, ele conclui o seu argumento. Ele diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aqui numa leitura passada você pode pensar que o apóstolo Paulo está meio se gabando, né? Cara, Paulo, você está se elevando demais. Não, irmãos, é o contrário disso. Algumas pessoas poderiam achar que ele era um simples opositor do dom de línguas na igreja. E ele está dizendo aqui que ele não é. Alguns até poderiam dizer que ele tinha inveja. Ah, Paulo, você está falando isso porque você não fala. Você ainda não sentiu o que é o poder do Espírito. Já disseram isso para mim, inclusive, né? Você nunca sentiu, você não sabe o que é. Você não sabe aquela coisa que queima você, que incinera sua alma. Você não sentiu isso. Então Paulo já deixa claro aqui, olha, eu não tenho problema com esse dom. Inclusive eu até falo mais do que vocês todos. E aí no 19 ele fala assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então ele está dizendo, na igreja eu prefiro dizer uma simples frase, uma simples sentença que possa ser compreendida por todos, é muito melhor do que um discurso em um idioma desconhecido. Uma simples frase, ela é capaz de trazer edificação, conforto, crescimento, alegria, renovação, instrução. Uma simples sentença pode gerar todos esses benefícios na alma, enquanto um discurso inteiro em um idioma desconhecido não vai passar de palavras ao ar. Então Paulo quer edificação. E a edificação só ocorre quando a linguagem da igreja é clara. Quando os atos de culto trazem de fato instrução para a igreja. Então, irmãos, essa é a exposição do texto. Paulo aqui está ensinando que a proclamação, a profecia, os dons de fala, todos eles estão acima do dom de línguas. Lembre-se que os crentes de Corinto superestimavam esse dom, consideravam esse dom o suprassumo da experiência cristã. E o apóstolo Paulo, de fato, até o rebaixa, mostrando que ele não é o dom mais importante, ele é um dom que não produz edificação na igreja de Deus, ele não contribui para a instrução, para a formação espiritual
espiritual para o crescimento do povo de Deus. Ele mostra aqui duas verdades conforme vimos. Que primeiro, a palavra de Deus tem de ser compreendida. Todos os nossos atos de cultos precisam ser inteligíveis. Eles não podem ter dúvidas, eles não podem ser obscuros. Eles precisam ser claros em todas as suas manifestações. E o segundo ensino é que a palavra de Deus ela precisa agir tanto na nossa mente quanto no nosso espírito. Nós não podemos dividir o ser humano, separar a sua parte imaterial dos seus processos mentais. A palavra de Deus age na nossa mente e age também em nossa alma. Esse é o ensino do capítulo. E eu quero aqui trazer para os irmãos algumas lições que nós podemos depreender, embora tenha um certo aspecto que esse ensino não se conecta mais a nós, porque trata de realidades que pertenceram à igreja primitiva, mas há certos princípios muito úteis, irmãos, que se comunicam conosco hoje. Mas em primeiro lugar, eu queria dar uma palavra com aquela pessoa que está aqui essa manhã, ou aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você percebeu aqui lendo comigo a palavra que a Bíblia fala a respeito da necessidade de você compreender antes de dizer amém. E isso não é uma realidade apenas para quem já é cristão, para quem está na igreja de Deus. Essa realidade, ela também se aplica às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Tudo começa com a compreensão. Você precisa entender o Evangelho. Você precisa compreender que o Senhor Jesus Cristo morreu por pecadores, que você é pecador, que você está numa situação de risco espiritual, há uma condenação, uma ira pairando em sua cabeça, mas o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele se ofereceu como um pagamento por pecadores, e todo aquele que nele crê será salvo, será perdoado, justificado, transformado em uma nova criatura. O primeiro passo é você compreender essa mensagem. Mas você precisa dizer amém para ela. Você precisa dizer sim para ela. Você precisa dizer, eu creio, eu tomo esse evangelho para a minha vida. Eu quero esse perdão, eu quero essa transformação. Então, você precisa dar esse passo de fé para ser salvo. E eu quero convidar você hoje a fazer isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Diga amém para esse evangelho glorioso que salva, que perdoa, que regenera e transforma você em uma nova pessoa. Segundo lugar, irmãos, nós temos de reprovar veementemente todas as manifestações estáticas, carismáticas e neopentecostais. Nós não podemos dizer amém para essas coisas. Nós não podemos expressar concordância com aquilo que essas pessoas chamam de dom de línguas. Nós não podemos. Nós não podemos dizer sim para essa ideia de que ficar balbuciando sons sem sentidos, desligado da mente, sem compreender completamente aquilo que está falando, alegando ser simplesmente algo do espírito, como sendo uma coisa natural e espiritualmente edificante. Nós não podemos fazer isso, porque a palavra de Deus, de fato, condena isso, conforme nós vimos hoje. Nós não podemos. Nós aprendemos na Escritura que eles eram idiomas. E quando eram falados, nos tempos da igreja primitiva, eles vinham acompanhados de edificação. Isso dava legitimidade ao uso daqueles dons do culto. Mas esse dom, conforme nós falamos na última pregação, e vou repetir na próxima pregação, esse dom cessou no final da era apostólica. Eu vou deixar isso bem mais claro para os irmãos na próxima pregação. Mas o que eu estou a dizer aqui hoje é que nós não podemos dizer amém para essa ideia de que o Espírito Santo meio que desliga a mente do crente quando está operando nele, entregando a uma espécie de êxtase espiritual. Nós não podemos dizer amém, porque isso não é bíblico. Nós não podemos acolher a ideia de que é possível você crescer espiritualmente ignorando completamente o papel da sua mente, de aprender, de compreender, de estudar. Nós temos de reprovar essas práticas. Então, um crente maduro, onde ele vir incompreensão, confusão, caos, gritaria, individualismo religioso, ele não vai olhar para essas práticas e dizer amém. Ele vai dizer desamém.
Acho que a gente tinha que cunhar essa palavra, né? Desamém. Vamos cunhar essa palavra aqui na igreja. Não vamos mais usar amém para tudo. Essa é a palavra que nós deveríamos usar em circunstâncias assim. Então vamos aprender isso, irmãos. Nós não podemos ter medo de afirmar essas coisas. Eu sei que algumas pessoas se ofendem. Eu já tive de lidar com muitos, até irmãos preciosos, que se ofendem com essas coisas. Mas essa é a pura realidade da palavra de Deus. Deus não desliga a mente do espírito. Isso não é uma operação da parte de Deus. Tem uma lição que ela é muito importante para nós hoje. Porque, embora esse texto toque muito numa circunstância da igreja primitiva, mas ele tem um ensino poderoso, irmãos, e importantíssimo para nosso coração nos dias de hoje. Discipline a sua mente na arte de absorver a verdade de Deus. Eu acredito que é nesse ponto que essa passagem se conecta conosco hoje. Muitos crentes buscam atalhos para crescer na fé. Eles querem dar saltos. Eles não querem percorrer um caminho. Eles querem profundidade, mas sem meditação. Eles querem crescer em comunhão com Deus, mas ignoram a Escritura. Novamente, eles estão escolhendo o caminho do misticismo. E o nosso Deus, irmãos, ele estabeleceu um caminho muito claro na Bíblia para o crescimento espiritual. E esse caminho consiste em cultivar o hábito de alimentar a mente com a verdade de Deus. É assim que nós crescemos. Muitos crentes não querem essa via. Eles não querem. É essa de que eu tenho que me esforçar intelectualmente para absorver a verdade de Deus. Muitos não querem essa via. Eu tinha um professor no seminário, ele até pregou aqui, o pastor Almir. Ele de vez em quando, pegando nos nossos pés na aula, ele dizia assim: vocês têm preguiça de pensar. Tem preguiça de pensar. Vocês não querem se entregar a uma reflexão mais profunda. E esse é o retrato, irmãos, da nossa geração. Há inclusive quem ache que essa postura de estudar, compreender, internalizar, nem é uma atividade tão espiritual assim, é um negócio meio carnal. Alguns acham que isso até torna a pessoa fria na fé. Mas o apóstolo Paulo aqui vem para corrigir esse erro. Nós vimos aqui ele insistindo na ideia de que nós precisamos compreender. Você tem que compreender. A nossa mente, ela tem um papel fundamental no crescimento espiritual. O Espírito Santo não desliga a mente, ele ilumina a mente. É assim que o Espírito Santo age. E quando o sol da ação do Espírito Santo remove as trevas da nossa mente, nós compreendemos a palavra de Deus com o coração e somos transformados por ela. É assim que nós crescemos espiritualmente. E eu estou falando isso para os irmãos, para dizer para vocês o seguinte, prestem bastante atenção. A nossa mente precisa ser disciplinada. A nossa mente, ela tem que ser treinada. Ela tem que ser exercitada na absorção da verdade. Sabe por que tem que ser assim? Porque por conta do pecado, o nosso intelecto resiste à verdade de Deus. Vocês sabiam disso? Vou dar um exemplo claro. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus no domingo, nós somos abençoados, a palavra de Deus fala ao nosso coração, e nós ficamos cheios do Senhor, e quando chegamos na segunda-feira, aquilo simplesmente desapareceu. E você fica às vezes ali, tentando martelar, o que foi aquilo que eu ouvi, e você simplesmente não recorda. Por que, irmãos, isso acontece? Porque a nossa mente resiste à absorção da verdade de Deus. Se o pregador tivesse contado aqui no púlpito uma piada de duplo sentido, os crentes nunca esqueceriam. Nunca. Gerações, talvez até passassem para as outras gerações. Olha, você não sabe o que o pastor falou. E contaria para os outros. É assim, irmãos, que acontece. A nossa natureza caída, ela não acolhe espontaneamente a revelação da palavra. É assim.
E é por isso que eu estou trazendo essa exortação para os irmãos hoje. Você precisa disciplinar sua mente. Você precisa fazer isso, por exemplo, quando você está lendo a Bíblia. Quando você está lendo as Escrituras, você sabe o que a sua mente faz? Ela vai pelo caminho da desatenção. Você já começou a ler a Bíblia e quando chegou no final do capítulo, você simplesmente teve aquela sensação de que você não entendeu nada do que estava dito? Você já passou pela experiência de alguma vez estar cantando aqui na igreja, está até ali com a sua voz, somando a voz da congregação, mas você se perceber como alguém que não estava interagindo com aquelas verdades, você simplesmente estava cantando no automático? Você já se pegou num contexto em que alguém estava de repente conduzindo uma oração pública enquanto você simplesmente divagava? Por que isso acontece? A nossa mente, irmãos. A nossa mente resiste à verdade de Deus. Na hora da pregação aqui, as pessoas viajando. É a mente. Pessoas que se levantam na hora da pregação. Por que você se levanta? Porque você foi derrotado pela sua mente divagante. A sua mente começa a ouvir a palavra e ela começa a criar subterfúgios de tédio. Eu levantei porque eu preciso ir ao banheiro. Não é porque você precisa ir ao banheiro. Você suportaria a sua necessidade de ir ao banheiro, de beber água, até o culto terminar. Você faria isso tranquilamente. Você não faz porque você está perdendo a batalha da mente. A sua mente resiste, ela não quer ficar ali absorvendo a verdade de Deus. Se fosse um jogo de futebol, se fosse um show de stand-up, se fosse uma série, um filme qualquer, você poderia ficar por horas e horas e horas segurando a sua vontade de ir ao banheiro ou de beber água. A nossa mente é assim, irmãos. Eu estou tentando dizer para vocês hoje que lidar com as coisas de Deus é uma batalha. Ouvir um sermão é uma batalha. Além da sua mente divagante, da sua mente resistente, a ação de Satanás agindo aqui, tentando roubar do seu coração aquilo que Deus está instruindo você. E é por isso que o povo de Deus precisa dessa disciplina de mente, se esforçar para compreender, depois meditar, depois recordar, depois aplicar, fazer o possível para que aquilo permaneça na sua mente. Eu vejo aqui alguns irmãos que têm a prática de anotar, alguns têm o hábito de compartilhar uma verdade que falou o coração. Tudo isso, irmãos, são mecanismos de luta para a gente disciplinar a nossa mente. E eu quero dizer, irmãos, é assim que Deus nos edifica. Não tem atalhos. Não tem. Os crentes, eles estão procurando saltos, alguma coisa que catapulte ele para um outro patamar de relacionamento com Deus. Não existe. Você precisa disciplinar essa sua mente relutante. Só assim nós seremos transformados. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele abençoe a nossa igreja também, para que todos os seus atos de culto sejam marcados por clareza, que instruam a mente, mas também sirvam para conectar o espírito ao Senhor. Vamos orar. Te louvamos, Deus Santo, te agradecemos, te bendizemos. É maravilhoso, Senhor, ler a Tua palavra. Ela nos instrui, ela nos abençoa, ela nos confronta, ela nos alimenta. Ela também nos possibilita conhecer ao Senhor. Te agradecemos por tudo isso, por todos esses processos que acontecem na nossa mente, na nossa alma, enquanto estamos, Senhor, nesse ambiente do corpo de Cristo. Nós pedimos a misericórdia do Senhor para tantas pessoas que estão iludidas, crendo numa espiritualidade falsa, mística, distante do Novo Testamento, que estão se entregando a êxtases, ao balbuciar de palavras sem sentido, buscando algum tipo de crescimento, de realização espiritual com a mente desligada. São milhões de pessoas, Senhor, nessa situação. E pedimos que o Teu Espírito Santo convença essas pessoas. Permita que aqueles que venham a ouvir essa pregação
venham ser tocados pelo Senhor e tenham as suas convicções alteradas e se submetam à verdade da tua palavra. Nós também oramos por nossa igreja, Senhor. Nós te pedimos para que aqui seja um ambiente de clareza, nas canções, nas orações, na pregação, que tudo aquilo que de alguma maneira não contribua para a edificação do teu povo seja banido do nosso meio. E que seja fortalecido todos aqueles elementos de culto marcados pela clareza, pela profundidade das Escrituras. E permita, Senhor, que essa nossa mente instruída pela Tua verdade produza em nós um espírito cheio de Ti. Nós oramos, por fim, Senhor, por nossa própria mente, fraca, pecadora e divagante, que resiste tanto à verdade do Senhor. Ajude-nos, Senhor, por Teu poder, a disciplinarmos essa nossa mente fraca e a encharcarmos ela com a verdade do Senhor, até que ela seja moldada de acordo com Cristo. Pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém.